Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Dentro de instantes vamos começar a nossa escola dominical, amém? Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Dentro de instantes vamos começar a nossa escola dominical, amém? Mais 2 minutos damos início à nossa escola, amados. Em nome de Jesus. Dentro de 1 minuto nós daremos início à nossa escola dominical, tá, amados? Em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à nossa escola dominical da Igreja Metodista em Betim. Hoje o tema é reconhecendo o meu chamado em Deus. Amém? Nós vamos ouvir um louvor nessa hora, em nome de Jesus. Que você se coloque diante da presença do Senhor nessa manhã, através desse louvor. Amém? Logo após estaremos orando, em nome de Jesus. Mesmo se humilhou.
isso, Pai. O exaltou e te deu um nome sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Em nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, a eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, toda eternidade. Príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, toda eternidade. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, a da eternidade, príncipe da paz. O nome de Jesus é um nome maravilhoso, né, amados? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, a da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, a da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, a da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Deus, né? É um Deus maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer porque o seu nome e a sua presença é tudo isso, papai. Nós te louvamos porque podemos, ó Pai, falar contigo, porque podemos, ó Pai, nos colocar diante da tua presença santa, tremenda e maravilhosa nessa manhã, porque podemos louvar ao Senhor, porque podemos ler a tua palavra, porque podemos comunicar, ó Pai, o teu reino, Senhor. Nós queremos te louvar nesta manhã, papai, e te agradecer, ó Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, mesmo em tempos, ó Pai, tão diferentes, que outrora não havíamos passado. Nós queremos te louvar, ó Pai, e te agradecer nesta manhã, porque podemos, ó Pai, estar aqui reunidos mesmo à distância,
Senhor, nesta manhã nós queremos colocar essa escola dominical, ó Pai, as nossas vidas diante do Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Para que o Senhor fale, Senhor, conosco, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a cada um que ora comigo, que está comigo nessa hora, ou que vai ouvir, ó Pai, ou ver daqui a um tempo ou depois. O Senhor conhece todas as coisas e sabe das necessidades do Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos aos céus nessa manhã, pela sabedoria do céu, Pai, pela sua sabedoria, Senhor, para que ela venha sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos compreender, ó Pai, a Tua palavra. Toma, Senhor, em nome de Jesus, cada um de nós nessa manhã, Pai, em cada lar, ó Pai, que eu estou, Senhor, através da internet. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que me ouve, Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, porque nós cremos que o Senhor é, Pai, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nosso Deus é isso. Não importam as circunstâncias, elas passam. Mas o nosso Deus, Ele permanece na minha vida, Ele permanece na sua vida. Isso é maravilhoso, né, amados? Isso é maravilhoso. Nós exaltamos e glorificamos o Senhor nessa manhã. Amém? Que você possa estar pegando a sua Bíblia, em nome de Jesus. Nós vamos dar início à nossa escola dominical sobre esse tema, reconhecendo o meu chamado em Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia, em nome de Jesus. E esse tema é um tema assim muito gostoso de trabalhar, mas ao mesmo tempo ele é complexo. Então, se a gente começar a divagar muito, a sair do simples, essa é a palavra. Porque o nosso Deus, Ele é simples. Quem complica as coisas somos nós. O nosso Deus, Ele é simples, amados. Simples. Ele é objetivo. Ele trabalha na simplicidade. E a gente, às vezes, no afã de querer explicar, de querer demonstrar, a gente que atrapalha as coisas. Então, como que nós vamos reconhecer esse chamado na minha vida, na sua vida? Como é que se faz isso? Bom, a gente pode chamar isso de um princípio, uma lei, tá? Que a gente pode chamar de lei do reconhecimento. E o que ela nos traz? Ela nos ensina que tudo o que nós precisamos já faz parte de nós. Simplesmente isso. A gente precisa, na verdade, enxergar isso em nós, as nossas qualidades, as nossas habilidades. Entendem? Porque quando você reconhece isso, fica mais fácil. Entende? Mas também quando você não consegue reconhecer, fica bom não. Fica bom não. O exemplo do não reconhecimento é o exemplo dos fariseus. Os fariseus, eles não reconheceram a divindade de Jesus.
Isso lhe custou o quê? A eternidade. Os milagres, a alegria, a presença divina. Jesus se lastimou, se entristeceu com isso, com esse fato. Lá em Lucas 19, 41, 42 e 44. Fala assim. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: e te derribaram, a ti e a teus filhos que dentro estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da sua visitação. As pessoas que se dizem espiritualizadas, espirituais, elas reconhecem com mais facilidade essa lei, esse princípio de reconhecimento. Jesus viu essa dificuldade nos próprios discípulos. Marcos 8,18 fala assim: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram. Está encoberto os teus olhos. Às vezes as pessoas estão de frente para uma oportunidade, para uma possibilidade, e elas não conseguem enxergar. Entende? Por quê? Não consegue reconhecer. É como se fosse isto. Não consigo ver. Entende? Quando você não consegue reconhecer, você não consegue ver. Você não consegue participar, você não consegue aproveitar. Essa é a realidade. Quando nós falamos ainda deste princípio, nós lembramos de outro exemplo, mas este já é um exemplo positivo. Que quando ele percebeu, quando ele viu, quando ele reconheceu, a vida foi assim, ó, transformada. Ele saiu das trevas para a luz. Ele saiu do fracasso para o sucesso. Vamos colocar assim. Isso foi imediato, foi instantâneo. Qual é o fundamento? Porque ele reconheceu. Através do reconhecimento dele, ele teve a oportunidade desta transformação. Estou falando de quem? Estou falando dos 2 ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus. Ali você percebe que um reconhece, um enxerga, um vê, e o outro, ó, nada. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O primeiro, que não reconhece a Jesus como Filho de Deus, amaldiçoou-o e ficou perdido por toda uma eternidade. Já o segundo, que reconheceu a Cristo, implorou o perdão e o recebeu. Lucas 23, 43 fala isso. E lá depois no 43 novamente, fala isso. E Jesus disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo
que hoje estarás comigo no paraíso. Ele saiu das trevas para a luz, porque ele o quê? Reconheceu. Ele reconheceu. Quando a gente consegue reconhecer, a gente passa por preservação. A gente até, às vezes, é promovido, recebe uma promoção. Uma promoção. Porque a gente só consegue ser promovido quando você consegue cumprir as instruções que alguém te sugeriu, ou te passou, ou te mandou. Você consegue uma promoção. Mas isso é baseado no princípio do reconhecimento. Porque o que a gente tem percebido, infelizmente? Que as pessoas têm dificuldade em reconhecer. Se elas têm dificuldade em reconhecer, como que ela vai receber promoção se ela não consegue enxergar, se ela não consegue ver? Complicado, né? Pois é. Um exemplo disso é Davi. Davi, ele reconheceu a unção que estava sobre o rei Saul. E acabou o quê? Recebendo a própria realeza, sendo ele o rei. O rei Saul, porém, ele se recusou, ele não aceitou não reconheceu, né, a unção que está de Deus, que estava sobre a vida de Davi. E por causa disso, e por causa de outras coisas também, ele acabou o quê? Perdendo seu trono. Perdendo seu trono. Nós precisamos reconhecer em nós aquilo que está guardado no nosso íntimo. Qualquer coisa que a gente não reconhece, você não pode usufruir. Você não pode, porque você não reconhece. Qualquer coisa que você também não reconhece, como é que você vai utilizar? Não tem como. Isso nós estamos falando de dons, de milagres, ou até mesmo de uma pessoa. Nós precisamos reconhecer. Quando a gente reconhece, é como uma explosão. Você sai do desconhecimento e vai para a significância. Assim. É algo simples, porém que nos impulsiona. Entende? Quem que é o exemplo disso na Bíblia? Zaqueu. O malvado cobrador de impostos, que reconheceu que Jesus era o Cristo e o recebeu na sua casa, na sua mesa e mais ainda, na sua vida. Então, a vida de Zaqueu foi o quê? Transformada, porque Zaqueu reconheceu. Nós precisamos reconhecer.
nós, eu, você, nós estamos aqui por causa de um chamado. Mas não é só para escutar, é para realizar uma missão. É para realizar uma missão. Eu vou falar uma frase e eu preciso que você preste muita atenção. E que isso fique gravado. Se vocês quiserem escrever, eu acho muito bom. Porque às vezes isso é algo que causa até uma certa confusão. E a gente tem que lembrar que o nosso Deus é simples. É simples. O nosso Deus, ele é simples. É simples. Eu não posso ficar... Como é que eu vou falar? Floreando a coisa demais. Porque não adianta. O nosso Deus é simples. Ele age na simplicidade. Então, para que eu vou ficar dando volta? Não. Eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer. Então, presta atenção na frase, tá? Vou falar bem devagar. Propósito é a função. O chamado é como exercer esta função. É promover de todas as formas o evangelho, por meio do cumprimento de todas as atribuições conferidas a você e a mim, usando nossas habilidades e talentos naturais, tendo sobre nós as ferramentas necessárias para o cumprimento da missão. As ferramentas são os dons que Deus derrama sobre as nossas vidas. Amém? Que você possa guardar essa frase. Que você tem um propósito, que é uma função. E para exercer esta função, você foi chamado. O seu chamado vem para cumprir esta função. E Deus nos capacita com habilidades naturais que já nasceram comigo, já nasceram com você. E ainda nos concede ferramentas espirituais, que são os dons, que ninguém explica, porque Deus é que nos concede. Ele sabe a necessidade e a aplicabilidade desses dons na sua vida, na minha vida. Nós precisamos compreender isso. Compreender isso. Quando nós falamos, eu tenho que cumprimentar uma pessoa, gente. Beijo, Sila, amo você. Saudade, muita, muita, muita. Ai, chega a doer. Ai, ai, voltando. Então, o que eu posso falar sobre dons? O que eu posso falar sobre isso? Os dons, eles são derramados nas nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. E agradável. Quando nós buscamos o Espírito Santo e vivemos num processo de santificação, nós desenvolvemos as qualidades e os dons que são dados pelo Espírito Santo de Deus. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Não é você simplesmente
ter uma vida desregrada, que Deus vai usar a sua vida como uma ferramenta. Eu sinto muito. Deus é simples. Deus é amor, mas Ele também é justiça. Ele é justo, o fiel da balança. Ele não pende para lado nenhum. Ele verifica em nós. Ele nos experimenta. Ele esquadrinha a nossa mente e o nosso coração. As nossas atitudes estão diante dele. Então não adianta eu falar e não ser. Não adianta. Deus não age nesse meio. Eu preciso reconhecer em mim o que eu preciso transformar, o que eu preciso ainda me santificar mais, para que eu possa receber as ferramentas necessárias para atuar na vida do meu irmão, para atuar na vida da minha irmã e principalmente, presta bem atenção, abre bem assim, ó, para atuar na minha casa, na minha família. O primeiro lugar é na família, não é fora dela, é dentro dela, é na família, é em casa. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo no primeiro lugar, na sua casa, na sua família. Não adianta você ser uma bênção fora de casa. Não adianta. Não adianta. Você tem que ser uma bênção dentro de casa e fora de casa. Mas primeiro em casa. Primeiro é na família, é no convívio familiar. Todos nós que temos famílias, nós entendemos a dificuldade às vezes. Porque a gente está cansado, a gente está estressado. A gente não pode sair de casa. Né? Que agora tem isso. Não posso sair de casa. Uma limpação. E o que sai, quando sai de casa, chega em casa, é aquela confusão. E não pode isso, tem que tirar sapato, tem que isso, tem que lavar roupa, tem que tomar banho. Mudou as coisas. E nós precisamos compreender que no meio de todas essas coisas diferentes que nós estamos passando, Deus tem que ser exaltado. Dentro da minha casa, dentro da sua casa. E fora ainda mais. Nós precisamos resplandecer o brilho de Cristo de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Porque muitos sofrem por não conhecer a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Muitos não conseguem, não têm paz, não conseguem dormir. Se perdem. Deitam e acordam em frente a uma televisão. Trocam o dia pela noite. Muitos vagueiam pelas ruas, amados. Muitos. Porque em casa não tem nada para comer. Quando tem casa, né? Imagina um pai de família desempregado. O que se faz com R$600? Se paga aluguel, então. Misericórdia. É um complicador, não é? Então, cabe a nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos compreender que os nossos dons derramados em Deus, derramados por Deus, aliás, nas nossas vidas e as nossas habilidades naturais têm uma finalidade. Qual é esta finalidade? Na verdade, é de nos equipar para desempenhar um papel específico no reino de Deus.
Nós precisamos o hoje. Os dons, pelo grego, recebe o nome de carismas. Na verdade é S-H-A, então lendo erroneamente. É charisma, que significa presente. Então os dons não é para ficar guardado, é para ser utilizado como ferramenta que Deus deu para as nossas vidas. Nós precisamos testificar através das nossas vidas. Há várias passagens bíblicas que falam sobre os dons. Nós temos 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, nós temos 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, nós temos Romanos 12, do 6 ao 8, temos Efésios 4, do 11 ao 13. Nós temos todos estes, mas hoje nós vamos ler apenas um. Eu vou falar novamente, se você quiser anotar, é positivo, tá? Então, Romanos 12, 6 a 8, Efésios 4, de 11 a 13. E hoje nós vamos ler o 1 Coríntios. Amém? Nós vamos ler o 1 Coríntios do 8 ao 11. Que fala assim. 1 Coríntios do 8 ao 11. Na verdade, do 8 ao 10, tá, amados? A palavra do Senhor assim o diz. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outros, poder para operar milagres, a outros profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação das línguas. No 1 Coríntios ainda, no 12 ainda, lá no versículo 28, amados, acompanha comigo, fala assim. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? É uma pergunta. Há uma especificidade. Lembra-se. Função. Não é título, é a função. O propósito é a função. É a função que nós estudamos na aula passada, que nós falamos sobre a profecia, que nós falamos, né, sobre o mestre. Lembra? A função, porque é o propósito. E como a gente vai exercer isso? É o chamado. E Deus derrama sobre as nossas vidas o dom, que é uma ferramenta Joe, que é uma ferramenta sobrenatural, que nos auxilia, porque nós já temos, nós nascemos com talentos e habilidades que Ele mesmo já nos concedeu no ventre da nossa mãe, porque Ele nos fez, Ele nos conhece desde então. Quando a gente fala de palavras de sabedoria, a sabedoria ela vem de Deus. É algo espiritual.
vai além do nosso bom senso. Deus, ele é a fonte de toda sabedoria. Eu não tenho como falar de outra forma quando eu entro nos dons. Dons são as ferramentas. E ele foi nos concedido para solucionar problemas daqueles que estão mais próximos de nós. Presta atenção nisso. Os dons nos foram concedidos para solucionar problemas daqueles que estão mais próximos. Ai, eu tenho a resposta para tudo? Não. Não é isso. Mas é a disposição, é o auxílio, é a ponte. É a ponte. Nós somos a ponte. Entende? Nós precisamos compreender que os dons estão na nossa vida para isso. Pois é o Senhor é quem dá a sabedoria da sua boca. Procedem o conhecimento e o discernimento. Provérbios 2:6. Quando eu falo ainda de conhecimento, eu falo do Espírito Santo de Deus. Esse já é o segundo dom, que ajuda a compreender e a explicar assuntos espirituais. O conhecimento pode ser compreendido como ciência, como capacidade de acumular experiência através do Espírito Santo. Isaías 33:6 fala assim: Ele será o firme fundamento dos templos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Nós temos também a fé como um dom. Todos que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador têm este dom. Porque se a gente não crê, como é que você vai aceitar se você não crê? Se você não tem fé? Tem jeito, né? Mas algumas pessoas têm uma fé diferente. Parece pra gente assim que é mais forte. A fé é a base de todo cristão. Mas podem ser desenvolvidas como um músculo. Como um músculo. E a nossa fé, ela é capaz de gerar frutos. Lucas 17:6 fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranquem-se e plantem-se no mar, e ela obedecerá. Efésios 2:8-9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Essas coisas que a gente vê na vida das pessoas, que move a vida delas, uma crença tão forte, tão firme no Senhor, que ela nos impulsiona. Ela nos impulsiona. Por isso que ela é um dom. O dom de cura. Deus nos dá o poder para curar doentes milagrosamente. O dom da cura não atua somente na parte física, mas também na parte psicológica. Mateus 10:8 diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça. Vocês receberam de graça. Deem também de graça. Nós precisamos exercer o nosso chamado.
cumprir a função. Porque tudo que nós vamos ler aqui, uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. São dons. Se você não tem, pede. Pede. Operação de milagres. O Espírito Santo capacita a fazer sinais e maravilhas. Salmos 77:14 diz assim: Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. A profecia. Gente, profecia, por favor, é profetizar, é transmitir uma mensagem inspirada por Deus. Então, ser inspirada por Deus está onde? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Profetizar não é, com o perdão da palavra, adivinhar. Não é. Ah, eu acho. Não é. É Bíblia. É Bíblia. Profecia é Bíblia. Deus é quem tem a verdade. É Deus. A verdade está na Bíblia. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Outro, discernimento espírito. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Discernir espírito é entender a mensagem que vem de Deus. Porque se for algum engano, se você tem o espírito do discernimento na sua vida, você é capaz de entender se é ou não é. E outra, discernimento de espírito, ela está coligado também com a intimidade do Senhor. Porque se você escuta a voz do Senhor, você conhece, você reconhece a voz. Então você não é enganado. Em 1 Coríntios capítulo 2, do 14 ao 16, diz assim: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porém, temos a mente de Cristo. Nós temos. Isso está sobre as nossas vidas. Nós também temos as variedades de língua. Gente, eu quero abrir um parêntese aqui, tá? Quando a gente fala de línguas, não são as línguas estranhas apenas. Porque quando você fala uma língua estranha, quem é edificado é você mesmo. Quando há a interpretação da língua, há uma edificação do todo. Entende? Mas também a variedade de línguas também fala, na verdade, que nós precisamos falar outros idiomas, porque isso facilita na divulgação do reino. Entende? Então nós precisamos compreender essas coisas. Lá em 1 Coríntios 14:4 fala assim: Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Porque a profecia é a Bíblia. 1 Coríntios 14, do 18 e 19 fala assim: Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua.
Em 1 Coríntios 12, 10 fala assim: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espírito, há outro variedade de línguas. E ainda a interpretação, o entender, o transmitir a mensagem que alguém está falando através da revelação do Espírito Santo, que é a variedade de línguas. Nós também temos o dom de servir ou prestar ajuda. Esse dom de servir, ele é colocado em nós quando nós entendemos e visualizamos a sensibilidade na vida do outro, a necessidade. E você estende a mão. Todo cristão, ele precisa disso. Ele precisa ser essa ponte, ser esse auxílio. Ainda temos a capacidade de ensino, que explica através da palavra de Deus, ajudando as pessoas a crescer espiritualmente. Alguns são usados especificamente nessa área para instruir e equipar as pessoas de acordo com os ensinamentos bíblicos. Outras pessoas têm uma capacidade extraordinária de dar ânimo, encorajar as outras pessoas na hora certa, falar palavras exatas, inspiradas pelo Espírito Santo. Em 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós precisamos ter essas palavras. Nós precisamos receber essa inspiração. O mundo precisa de pessoas inspiradas pelo Espírito Santo. Tem pessoas que são capacitadas por Deus, com uma generosidade que nos alegra demais. São pessoas que contribuem de várias maneiras e de várias formas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor e entre as pessoas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, fala assim: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Nós precisamos ser doadores, ser colaboradores. Nós temos que contribuir. Também temos a liderança. Pela graça do Espírito Santo, há pastores, mestres, líderes que têm a sabedoria, que têm uma autoridade para guiar os outros, para auxiliar, para ajudar, até mesmo como um desenvolvedor. Mas a liderança, ela precisa ser o primeiro a servir. Não existe liderança sem o serviço. Não existe. Mateus 23, 10, 11 fala assim: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês
deverá ser servo. E o que o servo faz? Ele realiza serviços. Então nós precisamos servir. A nossa liderança tem que ser uma liderança que serve. Nós também temos que aprender a misericórdia, a ter compaixão das pessoas, a compreender a dor do outro, a ter empatia. Nós precisamos administrar de forma eficiente, com ordem, com disciplina, com bom testemunho. Não é de qualquer maneira. E ainda mais, evangelizar. A capacidade de transmitir a mensagem da salvação e trazer as pessoas para perto de Deus. Todo cristão é chamado a isso. Todo cristão. Mateus 28, 19 e 20 fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é para ficar fechado, não é para ficar enclausurado. Difícil, né, amados? Como? Bom, Deus nos deu uma oportunidade tanto que se chama internet. Condições de evangelizar via WhatsApp, via Facebook e outros. Nós precisamos nos apoiar nesses instrumentos para conseguir hoje viver esses dons, alcançar vidas, ter essas qualidades espirituais em nós. As qualidades que estão lá em Isaías 11, 2 e 3, que fala assim, ó: o Espírito do Senhor repousa sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspira no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Os dons espirituais são as qualidades difundidas em nós. É a sabedoria, é o entendimento, é o conselho, é o poder, é a piedade, é o temor do Senhor. Quando a gente olha lá em Gálatas 5, 22 e 23, a gente precisa ter o fruto do Espírito. O fruto é uma coisa que contém amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos ter isso em nós. Em nós. Porque nós somos os representantes do reino. Nós somos sacerdotes. Nós temos um propósito, nós temos uma função, nós temos um chamado. Como que nós vamos exercer? Deus, ele derrama sobre as nossas vidas todos estes dons que nos capacitam. E lembrando, Deus é tão maravilhoso que já colocou sobre as nossas vidas habilidades e talentos naturais que nasceram conosco. É aquilo que nos capacita a fazer as coisas com uma facilidade tremenda, com uma exatidão maravilhosa. É algo diferenciado para Deus, para as nossas vidas. Por isso que a gente fala assim às vezes, cada um tem um chamado. Entende? Cada um exerce o chamado de uma forma. É isso, amados. É isso.
As coisas são mais simples do que elas aparentam. Nós precisamos compreender isso. Todo o potencial natural que Deus já colocou nas nossas vidas, como a criatividade, como a inteligência, como a visão, uma visão diferenciada. Tem pessoas que têm um poder de ler um livro e conseguir, através de 3, 4 frases, marcar o conhecimento, uma capacidade de resumo de Deus, não tem outro nome. Nós precisamos desenvolver os nossos talentos e as nossas habilidades em prol do reino. Nós precisamos reconhecer em nós. Precisamos. Nós precisamos enxergar melhor. Nós precisamos enxergar melhor. O meu e o seu potencial. Nós precisamos nos colocar como ferramentas. E Deus vai nos dar os dons para que, como a gente, como uma ferramenta, possa ser instruído a como, de que maneira, de que forma, de que jeito, aonde. Hoje, nós sequer podemos estar muito próximos. A nossa comunhão como igreja, ela fica muito sensibilizada. Então nós precisamos ter esses meios para nos comunicar, para falarmos uns com os outros, sabe? Para nos apoiarmos. Nós precisamos ser pontes na vida das pessoas. A gente não precisa de construir barreiras. É o contrário. Nós precisamos construir pontes, levar pessoas ao reino, tirar pessoas das trevas e levá-las para a maravilhosa luz de Cristo. Use as suas habilidades naturais. Peça ao Espírito Santo de Deus te capacitar com dons, porque Ele vai utilizar aquilo que já nasceu com você e vai fazer um upgrade, vai dar um gás, colocar uma gasolina, entendeu? É como se fosse uma aceleração do céu, um pós-PhD do céu. O Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer o chamado de Deus. Lembra, chamado é como eu vou exercer uma função. Função é o propósito. E todos nós temos um, igual para todo mundo. E as pessoas às vezes, falam, não, isso aí é só do pastor, isso aí é só da seminarista, isso aí é só do evangelista. Ah, não, fulano fala melhor. Manda fulano. Fulano que é bom para essas coisas. Foge. Não é não, viu? Sinto muito. Na nossa última aula, foi falado até sobre isso. Tô abrindo aqui, amados. Fala assim, Cada um fique na vocação em que foi chamado. Porém, a Bíblia nos ensina sobre o sacerdócio real de todo crente, que através da obra redentora de Cristo possui livre acesso ao trono da graça de Deus. Porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
cujo propósito é proclamar. Qual que é o propósito? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou, chamou, exercer o chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus, Ele te chama nessa manhã, assim como Ele já me chamou. Toma posse. Toma posse daquilo que você é em Cristo. Toma posse, porque Ele tirou as nossas vidas das trevas e nos levou para a maravilhosa luz. E nós precisamos proclamar as grandezas de Deus sobre essa face da terra, sobre esse povo que sofre, escravizado pelo pecado, escravizado pelas mídias, trocando e invertendo tudo aquilo que a palavra do Senhor diz, falando que para que casar? Juntado é a mesma coisa. Não é. Que não existe namoro santo, mentira. Existe sim. Existe sim. Quando tem dois crentes de verdade que falam, não, o nosso ato sexual será apenas após a nossa união. Isso sim é viver a verdade bíblica. É ter vida na palavra e palavra na vida. Nós precisamos ser crentes genuínos e não falar simplesmente sem sermos. Está na hora. Jesus está às portas. O que nós estamos fazendo para mudar as coisas dentro da nossa casa, em nossa volta? Ou nós estamos colocando simplesmente a conta no mundo? Ah, o mundo jaz do maligno, é tudo assim mesmo, deixa. Não. Nós precisamos tomar posse do nosso lugar em Cristo e sermos ferramentas da mão do Senhor. Porque quando Ele voltar, nós não queremos deixar ninguém para trás. Ou então ficarmos com aquele sentimento, meu Deus, por que eu não falei? Por que eu não fiz isso, não fiz aquilo? Por que eu não insisti um pouco mais? Essa manhã, a gente precisa reconhecer o meu chamado, o seu chamado. Nós precisamos nos envolver com as coisas do céu. Do céu. E aqueles que falam e que usam o trabalho como uma desculpa, eu vou falar para vocês um versículo que tem norteado a minha vida. Porque eu sempre achava que eu tinha que fazer um esforço sobrenatural. Sempre achava que eu fazia pouco, trabalhava pouco. E não rendia, as coisas não rendiam. Falo de conhecimento próprio, tá, amados? Mas quando eu comecei a olhar no espelho pela manhã, ao abrir os meus olhos, dando bom dia ao Senhor, levantando e olhando no espelho, tinha uma frase no meu espelho. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Todas as coisas.
Então, primeiro é Deus, primeiro é Deus, primeiro é Deus na minha vida, na sua vida também. Que você possa buscar isso nessa manhã, em o nome de Jesus. Que você possa também estar preparando, porque hoje é dia de ceia, hoje é dia de comunhão, de estarmos unidos mesmo à distância. A nossa igreja tem 23 lugares. Coloque o seu nome no nosso grupo de WhatsApp, se você puder ir. Nós estamos tomando todos os cuidados cabíveis dentro do decreto, seguindo a vigilância sanitária. Também no Bandeirinhas. Hoje não teremos ceia no Bandeirinhas, mas teremos ceias na igreja do centro. Para a honra e glória do nosso Deus, o nosso pastor José está de volta. Aleluias, glória a Deus. Não faz muita falta, pastor. O Senhor é uma autoridade sobre nós. E nós reconhecemos isso. Nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, meu amado, minha amada. O Senhor está voltando. Nós precisamos tomar posse. Amém? Que você esteja preparado para logo mais ceiar. Se você que não tem mais idade, você é um pilar da igreja, eu repito, você é um pilar. As suas orações contam de uma forma sobrenatural. A sua experiência. Mas você está impossibilitado nesse momento de ir. Então faça na sua casa. Separe o suco de uva, o pão. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele vai estar presente na sua casa, na ceia, em o nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, possa envolver todo o seu ser nessa manhã. E que você possa se preparar para a ceia logo mais. Lembrando que você tem um propósito, você tem uma função, você precisa exercer esse chamado. Você precisa reconhecer em você as suas habilidades. Você precisa tomar posse dos dons espirituais que Deus colocou sobre a sua vida, para um objetivo comum: estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus abençoe a sua família. O nosso pastor está escrevendo aqui, está falando assim, ó. O tema de hoje à noite: não podemos mudar o passado. Não podemos viver um presente e futuro abençoado em Deus. Não podemos mudar o passado, mas podemos viver um presente e futuro abençoado em Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Ele está falando para levar caneta e papel, tá? Ou então, para quem assistir, para que possa anotar. Em o nome de Jesus. Gente, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe a sua casa. Em o nome de Jesus, a sua família. E que você esteja nos pés do Senhor, que esse é o melhor lugar. Amém? Até logo mais. Nós nos encontramos no culto à noite. Em o nome de Jesus.